Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar
em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina que tanto nos esclarece e nos liberta. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, do Centro Espírita Miguel, aos mentores espirituais desta reunião, aos nossos mentores espirituais, por tanto que eles nos ajudam, colaborando com o nosso progresso, colaborando com a nossa melhora física e espiritual. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem conosco no decorrer de todo esse estudo. E que a paz de Jesus envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nesta terça-feira para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falaremos sobre a introdução, terceiro item, que são notícias históricas. E, mais precisamente, trataremos sobre os samaritanos e nazarenos. Bom, Kardec faz uma introdução sobre a importância dessas notícias históricas, né? E ele comenta que, para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singular. Então, isso que Kardec fez nada mais foi do que contextualizar, né? É muito importante para tudo na nossa vida contextualizar. Hoje em dia vemos muito disso nos jornais, na internet, redes sociais, essa questão da descontextualização. Alguém vai, pega uma frase e usa ela fora do contexto, e aí acaba que o sentido original fica deturpado.
E se não fazemos isso também com o Evangelho, pode haver essa deturpação na interpretação, pois é importante entender em qual contexto está inserido esta palavra, esta frase, essa parábola. Por isso que Kardec traz essa contextualização que são as notícias históricas. E aí, hoje falaremos sobre samaritanos e nazarenos, conforme comentei anteriormente. E aí Kardec nos fala o seguinte: após a cisma das 10 tribos, Simaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Simaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Então essa aqui é a região, né, da Judéia, onde tinha Simaria. Então, na época fazia parte do mesmo reino, tudo fazia parte do mesmo reino, mas após essa cisma das 10 tribos, Simaria ficou com uma interpretação diferente, com um entendimento diferente sobre as questões religiosas. E aí os judeus passaram a olhar Simaria, as pessoas de Simaria, com outro olhar. Ok? Então, inicialmente, Simaria pertencia ao mesmo Simaria pertencia ao mesmo reino. E aí Kardec continua. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Observe que eles não se entendiam. Os samaritanos, né, como eram chamados irmãos de Simaria, que eram ou moravam na região de Simaria, né, os samaritanos, eles não se entendiam com os irmãos do reino de Judá. Eles não se davam bem. Tinham muitas guerras, divergências políticas, religiosas, mais ou menos como acontece entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que chegaram a se separar, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Chegou a existir o Muro de Berlim. Então, eles também se separaram devido a essas guerras. E aí, continuando, aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém,
pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. O pessoal de Samaria, né, os irmãos de Samaria, os samaritanos, eles, para consolidar essa separação, acabaram construindo aí templos e mudaram algumas coisas no seu novo reino, né, após essa divisão. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das suas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e de outra, né? Então, apesar de a origem da crença ser a mesma, eles não tinham um entendimento sobre o todo. E aí as divergências começaram a aparecer até que houve essa separação e esse desentendimento. E aí mais uma situação que Kardec traz é que ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafá. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. E aí a gente pode perguntar, por que então Jesus trazia parábolas fazendo referência aos samaritanos, né? Porque Jesus falava aos judeus fazendo referência aos samaritanos? Porque os judeus entendiam que os samaritanos eram pecadores, completamente pecadores, que eles não, como Kardec fala ali, eles eram desprezados pelos judeus, eles eram considerados hereges, são pecadores. E aí Jesus trazia as parábolas falando sobre os samaritanos, justamente para mostrar aos judeus que não importa da onde você é, e sim o que você faz, a conduta que você tem. E na parábola do bom samaritano, é isso que Jesus quer mostrar. Que não importa de onde você é, importa o tipo de conduta que você terá, ou o irmão terá, né? O nosso semelhante terá. Será que eu sou melhor que o irmão só porque, dando um exemplo, né? Só porque eu sou da Zona Sul e o irmão é da Zona Norte? Será que eu sou melhor porque eu sou rico e o irmão é pobre? Será que eu sou melhor porque eu sou espírita e o irmão é católico ou evangélico? E Jesus, ao citar os samaritanos, ele queria mostrar que não. Que Jesus e Deus não faz distinção de cargo, de posição social, de posição política, religiosa. Deus se preocupa com a nossa conduta.
com o que estamos fazendo para com nós e para com os irmãos da nossa caminhada. Estamos sendo amorosos, caridosos, pacientes, tolerantes, enfim. O que estamos fazendo? Certo, gente? Agora, continuando aqui, falaremos sobre os nazarenos. Nazarenos é o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Então, por que Jesus foi chamado de Nazareno? O entendimento da época nos mostra que Jesus compreendia estas condutas, né? Jesus praticava esse tipo de conduta. Então ele foi entendido que Jesus era um nazareno. Para os irmãos da época, Jesus era um nazareno. E aí por isso ser chamado Jesus Nazareno, né? E aí temos aqui Sansão, Samuel e João Batista como exemplos de nazarenos da época. Mais tarde, os judeus deram esse nome também aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então, se Jesus era considerado nazareno, quem seguia Jesus e praticava, ou ao menos tentava praticar, os ensinamentos de Jesus, também era considerado nazareno, né, pelos judeus. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Então observe a importância de contextualizar, porque muitas pessoas questionam por que o apóstolo chamou Jesus de Nazaré se Jesus nasceu em Belém. Não existia na época Nazaré. Isso é uma contradição, falar que Jesus é de Nazaré, porque ele nasceu em Belém e não existia essa cidade chamada Nazaré na época de Jesus. Mas ele não era chamado de Jesus de Nazaré ou Nazareno por referência a uma localidade, mas sim pelo voto perpétuo ou pela conduta. E na época, na antiga lei, os judeus faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. E todos esses que faziam esse voto eram chamados de Nazareno.
Não que Jesus tenha feito o voto, mas por ele praticar essa conduta, ficou entendido que Jesus também era um nazareno. Tá certo, gente? Então, é importante a gente entender o porquê de contextualizar, para que a gente consiga compreender da melhor forma possível esse tipo de situação, de informação que nos é trazido, seja dentro do Espiritismo ou fora do Espiritismo. Os textos de Kardec, por exemplo, precisamos contextualizar com a época de Kardec, que já tem aí 200 anos, quase 200 anos. Então é importante a gente sempre contextualizar para que não evitemos equívocos de interpretação. Muitas das vezes não é nem feito com má intenção, mas por não saber contextualizar ou não encontrar o sentido correto, as coisas ao longo do tempo vão ficando deturpadas. Isso acontece até mesmo com palavras. Hoje uma palavra tem um significado, daqui a 10 anos nossos filhos poderão entender esta mesma palavra de outra forma, e aí eles acreditam que nós, quando usávamos ou quando usamos na frente dele, estamos querendo dizer uma coisa, mas na verdade tem outro sentido, porque precisa da contextualização da época. Ok, gente? Muito obrigado pelo estudo. Tenham todos uma ótima noite. E espero que possa ter auxiliado um pouco mais na compreensão do Evangelho. Muito obrigado e uma boa noite. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por
por mais um banquete da noite de hoje. Por todo esse bálsamo, todas essas energias, todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas, nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós, que teve o propósito de nos ajudar no refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance a todos os orfanatos, a todos os asilos, a todos os manicômios e penitenciárias, também as casas de recuperação, Senhor. Que alcance a esses irmãos que estão nas ruas, mas que também alcance a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, assim como aqueles que temos seus nomes em nossos cadernos, em nossa listagem, para que todos, Senhor, sintam o Teu amor, a Tua presença, com o bem-estar que tanto buscamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todas essas bênçãos, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.